Eu espero que sim. Domingou. E hoje nós vamos aprender sobre os membros superiores e inferiores do nosso corpo. Então já curte este vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão amar, que é utilidade pública, não é só pra quem tá estudando na área da saúde. É o nosso próprio corpo, o conhecimento, nosso autoconhecimento. E por isso é tão relevante para todos nós, independente da sua área acadêmica. Compartilha com todo mundo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, série de toda segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Segunda, Enem. Quarta, curso área poliglota, né? Módulos poliglotas, espanhol e inglês. Sexta, Food Facts essencial, alimentos. Sábado e domingo, match. Amanhã a gente tem física aí na área. Vou até explicar pra vocês o que a gente vai falar amanhã. Só pra dar um spoiler bem direto, que é o teorema de Varignon. Eu não sei se fala Varignon ou se é uma outra pronúncia, né? Na verdade, que eu estudei recentemente sobre ele. Eu não memorizei a pronúncia, não. Eu memorizei mais sobre o conteúdo. Eu não sou muito de pronúncia. Só em palavras que eu estou estudando na língua inglesa e espanhol. Que nada mais é do que o estudo de um momento de uma força. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu ouvi recentemente. Eu não estudei nem no fundamental nem no ensino médio sobre isso. Nem pro Enem eu estudei sobre esse assunto. Mas, por curiosidade, agora eu dei uma olhadinha. E o domínio que eu consegui adquirir com esse conteúdo eu vou trazer aqui pra vocês. Certo? Que cai em qualquer vestibular. Então, é isso, meus amores. É isso que já falou amanhã. Mas vamos focar em hoje. Ah, Léa, acabou de passar o Enem. Tu tá botando física pra gente sobre o Enem? Bom, gente, então, vocês não precisam assistir agora. Eu peço que vocês assistam. Só pra dar essa audiência. Pra estude tube de vocês. Sou eu. Mas esses vídeos que eu estou gravando para programar para o próximo ano, Física, Química, Biologia e Matemática, e para quem está se perguntando sobre ciências humanas e linguagens, só se for perto do Enem do ano que vem, tá? Não é minha pretensão gravar sobre. Eu não tenho muito domínio sobre a área de humanas, né? Eu tenho mais sobre a área de exatas, eu estudei mais coisas da área de exatas, então por isso que eu quero trazer isso para vocês. Né, os macetes que eu utilizei nos anos anteriores no Enem, o que funcionou comigo, as estratégias, dicas, tudo. A parte de humanas e linguagens foi mais estratégias gerais, não foi sobre só o conteúdo, foi poucos conteúdos, né? Não quis focar muito conteúdo. Então, pra mim é mais complicado trazer um domínio pra vocês nessas duas áreas, já que eu tenho mais facilidade com exatas. Então, por isso que eu vou trazer no meu canal apenas essas 4 áreas, tá? Esses quatro módulos. E nessa ordem. Então, eu quero que vocês assistam quando vocês começarem a se preparar para o Enem 2026, quem for fazer o Enem 2026, né? Quem foi só treinar esse ano, porque quem fez pra valer esse ano vai passar, se Deus quiser. Amém. Estou torcendo muito por vocês. Mesmo que eu não te conhecer do outro lado da telinha, mas eu incluo todo mundo que me acompanha, né? Mesmo sem conhecer diretamente. E na torcida. E eu quero que vocês assistam esses vídeos quando vocês começarem a estudar, tá? Porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. Não são vídeos longos, no máximo 20 minutos, e é muito raro. Eu gosto mais de 12 minutos, 9. Então, essa é a minha pretensão, tá? Média é mais longo. Por quê? Porque é um conteúdo mais condensado. Mas Enem, inglês, espanhol e Food Facts essencial é uma coisa mais resumidinha, mais completa, mas ao mesmo tempo direta, objetiva. Então, não vai te custar muito tempo. Por isso que eu peço que vocês assistam agora e também depois, né? Principalmente quando vocês forem começar a estudar. Eu estou postando logo pra seguir uma ordem de planejamento, porque tem uns conteúdos pela frente que eu vou programar pro ano que vem. Então é por isso, porque senão eu postava a partir de fevereiro, né? Porque a galera estuda a partir de fevereiro pro Enem, não tem nem em janeiro. Tem gente que estuda janeiro, mas tem gente que começa em fevereiro. Aí eu ia começar pro fevereiro. Mas como são muitos conteúdos que eu quero passar e programar aqui, aí eu estou começando a postar logo agora, tá? Aí você não tem obrigação de assistir agora. Só peço que me dê essa moralzinha, né? Que eu mereço. Mas se não, se tiver com a cabeça super torada pelo Enem, pode assistir quando você for estudar pro ano que vem, certo? A partir de janeiro pra frente. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Mas foi muito importante a gente ter essa observação pra vocês, que tem gente que me pergunta por que eu não falo de humanas e por que vocês têm que assistir física, né? Aqui depois do Enem, tão recentemente. Mas é por isso, meus amores, é pela lotação de conteúdos que vem por aí. Tá maravilhoso. E eu sempre trago macetes, eu nunca venho assim, tipo, é muito raro, né? Que eu nunca trago. É que é muito raro. Eu vim fazer vídeos sem macetes. No vídeo anterior, eu não trouxe muito macete. De ontem, né? De médio. Por quê? Porque a gente tava focando mais na parte de músculos. Então, era mais pra conhecer, não era algo pra memorizar. Eu que vou memorizar, mas vocês é pra conhecer. Hoje é a mesma coisa. Vocês vão conhecer e eu vou memorizar depois, mas vocês vão conhecer. Então, a gente não vai focar muito em macetes. Só que Enem, inglês, espanhol, né? É uma coisa mais com macetes. Alimentos também eu não vou trazer macetes, porque é mais pra conhecer. Mas algo que a gente tem que focar pro resto da nossa vida, aí eu vou mesmo vir com macetes maravilhosos. Enfim, vamos ao vídeo. Bom, nessa primeira parte a gente vai ver mais a parte da musculatura dos membros superiores, tá? Aí depois eu vou pra parte dos ossos. A gente tem aqui. Deixa eu começar a gravação de tela. Vamos lá, vamos começar pela anatomia dos membros superiores, que tem como função mobilidade e manipulação do nosso corpo. Vai conseguir ser especializado em alcançar, agarrar, manipular objetos, o que exige um alto grau de mobilidade, né? E aí a primeira parte que a gente vai estudar aqui é o símbolo do membro superior, que é a cintura escapular. E ela vai ter como ossos clavícula e escápula, que é a omoplata. A clavícula é o osso longo que conecta o externo, que é o tronco, ao ombro. Vocês podem acompanhar por aqui. Eu fiz um videozinho geral, né, mostrando todos os ossos dos membros superiores. Depois vocês vão ver um vídeo. Primeiro é com os ossos dos membros superiores, depois eu vou trazer um pouco dos ligamentos, que a gente já estudou o sistema articular aqui, tem vídeo no canal sobre, mas aí eu trouxe um videozinho a mais pra somar no conhecimento de vocês e no meu futuramente, quando eu for revisar esse vídeo.
E no último vídeo vai ser só as mãos da parte dos membros superiores, né? Depois a gente vai para os inferiores. Aí o terceiro vídeo dos membros superiores é a parte dos ossos das mãos, tá? Mas nesse primeiro vídeo a gente tá podendo observar a clavícula, que é esse osso que vai ligar o tronco ao ombro, que é o externo, né? Externo é o tronco. E a escápula, que a gente também chama de omóplata, que é o osso triangular na parte superior das costas, com a cavidade glenoide, onde o húmero se articula. Muito bem. Aí a gente vai ter alguns segmentos do membro superior. A gente vai ter o braço, né, que é o ombro ao cotovelo. O osso principal aí do braço é o húmero. Os principais músculos são... esse primeiro vídeo é que tem os músculos, né? Bíceps braquial, que é a flexão do cotovelo, e tríceps braquial, que é a extensão do cotovelo. E tem como função grande mobilidade na articulação do ombro. Depois a gente tem os músculos flexores, que são os anteriores, e extensores, que são os posteriores do punho e dedos. Tem como função o movimento de pronação, palma para baixo, e supinação, palma para cima, devido ao rádio girar sobre a una. E por fim a gente tem a mão e o punho, né? Que possuem aí como ossos carpos, que são 8 ossos do punho, metacarpos, que são 5 ossos da palma, e falanges, que são os 14 ossos dos dedos, que vocês vão ver no último vídeo. Bom, os principais músculos dessa parte são os músculos intrínsecos, que são tena, polegar, hipotena e mínimo. E os movimentos, as suas funções são os movimentos de precisão e preensão, que é a pinça, que a gente chama. Agora eu vou falar sobre a inervação principal. Os membros superiores são inervados pelo plexo braquial, que origina nervos importantes. Quais são esses nervos? O nervo mediano, que atua em muitos flexores do antebraço e músculos da mão, síndrome do túnel do carpo. Nervo ulnar, que inerva o músculo flexor ulnar do carpo e a maioria dos músculos intrínsecos da mão. E o nervo radial, que inerva a maioria dos músculos extensores do braço e antebraço. Aí, vamos falar um pouquinho sobre as articulações, tá? A primeira articulação que vocês estão podendo observar aqui no vídeo é a glenohumeral. Eu não sei se está nessa ordem, né, a explicação, mas vocês vão acompanhando pelo vídeo geral. E ela vai ser a articulação mais móvel do nosso corpo humano e, consequentemente, vai ser a mais propensa a luxações, tá? Como estruturas articulares, a gente tem a articulação entre a cabeça do húmero, o osso do braço, e a cavidade glenoide da escápula. O tipo funcional é sinovial esferoide ou enartrose, permitindo movimentos em 3 eixos. Quais são esses 3 eixos? Flexão e extensão, abdução, adução, rotação medial lateral e circundação. Esses movimentos a gente viu na aula de sistema articular, tá? Mas eu vou resumir aqui pra vocês. O movimento de flexão e extensão é o movimento de mover o braço pra frente e pra trás. A abdução e adução é afastar e aproximar o braço do corpo. O outro é assim. Entendeu? Rotação medial e lateral é girar o braço para dentro e para fora. E circundução é um movimento circular, combinação dos anteriores. Muito bem. Aí a gente tem a articulação do cotovelo, que é uma articulação complexa que vai permitir 2 tipos de movimento. Quais são as estruturas articulares? Ocorrem entre o húmero, a una e o rádio. A articulação humeronar, que é entre a tróclea do húmero e a incisura troclear, só palavra ruim, da una. E a articulação humerorradial, que é entre o capítulo do húmero e a cabeça do rádio. Eu preciso ler aqui os nomes, que senão vou falar errado. Qual é o tipo funcional? Principalmente sinovial gínglimo, né, que hoje chama também de dobradiça. E os movimentos de flexão e extensão, que é dobrar e esticar o braço. Terceira articulação, articulações radioulnares, que é pronação e supinação. Embora não faça parte do flexo e extensão do cotovelo, são essenciais para os movimentos de antebraço. Estruturas articulares proximal e distal, proximal entre a cabeça do rádio e a incisura radial da una, distal entre a cabeça da una e a cintura ulnar do rádio. Tipo funcional sinovial trocoide ou pivô, os movimentos são pronação e supinação. Pronação é girar a palma da mão para baixo ou para trás, o rádio cruza a una. E supinação é girar a palma da mão para cima à frente, o rádio e a una ficam paralelos. E a gente tem também as articulações do punho, que a gente chama de radiocarpal, que são estruturas... Quais são as estruturas articulares desse tipo? A articulação entre a extremidade distal do rádio e os ossos da primeira fileira do carpo, principalmente escafoide e semilunar. Nota, a una não se articula diretamente com o carpo aqui nessa articulação. Tipo funcional sinovial condilar ou elipsoide. E os movimentos são flexão e extensão, que é dobrar o punho para baixo e para cima. Desvio ulnar radial, inclinar o punho para o lado do dedo mínimo e para o lado do polegar. E circundução, que a gente viu anteriormente. E por fim, a gente tem as articulações da mão, que são intercarpais entre os ossos do carpo. Metacarpais, que estão entre o carpo e os metacarpos, especialmente a do polegar, que é selar e permite o movimento de oposição. Metacarpofalângicas, que a gente também pode abreviar na sigla MCF, que são articulações dos nós dos dedos, são condilares. E por fim, interfalângicas, que é IF, articulações dos dedos, proximal e distal, são os gíglimos, que é a dobradiça. Muito bem, agora a gente vai focar nos membros... quais são os membros das mãos, tá? Bom, a mão e o punho, eles vão conter um total de 27 ossos, sem contar o rádio e a una, distribuídos em 3 grupos. O primeiro grupo é ossos do carpo, que é o punho. O segundo é ossos do metacarpo, que é a palma da mão. E o terceiro são os ossos das falanges, que são os dedos. Sobre o primeiro osso, que é o punho, né? Os ossos do carpo, que é o punho. São 8 ossos curtos, arranjados em 2 fileiras, que formam a base do punho e permitem o movimento de flexão e extensão. A fileira vai ser próxima ao antebraço. E tem dois espaços. Tem a fileira proximal. Quais são esses ossos?
escafoide, semilunar, piramidal e piciforme, pequeno na frente do piramidal. E fileira distal, que é o trapézio, trapezoide, capitato, o maior osso do carpo, e amato, que possui o gancho do amato. O osso escafoide é mais frequentemente fraturado do carpo e possui um suprimento sanguíneo delicado por causa disso. O segundo tipo são os ossos do metacarpo, que é a palma da mão. São 5 ossos longos que formam a nossa palma. E estão numerados de 1 a 5, começando pelo polegar, que é o metacarpo 1, e terminando no dedo mínimo, que é o metacarpo 5. Cada metacarpo se articula com os ossos do carpo na base e com as falanges na cabeça. E o último tipo são os ossos das falanges, que são os dedos. São 14 ossos que formam os dedos. Vocês podem acompanhar aqui ao lado. Cada dedo, do segundo ao quinto, tem 3 falanges, proximal, média e distal. O polegar, que é o dedo 1, tem apenas 2 falanges, que é o proximal e distal. Ele é diferenciado, né? E aí vocês podem observar. Agora a gente vai para os membros inferiores. Bom, meus amores, pra gente finalizar, vamos falar sobre a anatomia dos membros inferiores, que é focada principalmente na sustentação do peso corporal, na nossa locomoção, né, que é a marcha, e na manutenção da nossa postura. Bom, eles são bem robustos e são menos móveis do que os membros superiores que a gente viu anteriormente. E aí o membro inferior vai ser dividido em 4 grandes segmentos, partindo da pelve. Vamos lá, acompanha aqui ao lado. Primeiro, a gente vai ter o símbolo do membro inferior, que é a cintura pélvica. O anel ósseo, que conecta os membros inferiores ao esqueleto axial, que é a coluna vertebral. E a gente tem como os ossos são formados pelo sacro, parte da coluna, e pelos 2 ossos do quadril, ou ossos ilíacos. Cada osso do quadril é composto pela fusão de 3 ossos, ilho, isquio e pubis. A articulação do quadril vai ser coxofemoral, que é a articulação entre o acetábulo, funda cavidade do nosso quadril, e a cabeça do fêmur. Por ser profunda, oferece grande estabilidade, limitando a mobilidade em comparação com o ombro. Essa parte da cintura pélvica, eu mostrei mais ontem, tá? Quando a gente focou no abdômen e no tórax, que foi a aula de ontem. Agora eu tô mostrando pra vocês a coxa, parte da coxa, região entre o quadril e o joelho. E aí os ossos são fêmur e patela, que é a rótula. O fêmur é o osso mais longo, mais pesado e mais forte do corpo, sua extremidade proximal é a cabeça, que se articula com o acetábulo, que a gente falou anteriormente. A patela, que é a rótula, é um osso sesamoide, que se encontra no tendão do quadríceps, protegendo a articulação do joelho e aumentando a eficácia do músculo extensor. Os músculos são compartimento anterior, inclui o poderoso quadríceps, que é o quadríceps femoral, que é o reto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio, que é o principal extensor do joelho. Compartimento posterior, que inclui os isquiotibiais, que são os bíceps femoral, semitendíneo, semimembranáceo, que são os principais flexores do joelho e extensores do quadril. E também temos o compartimento medial, que são os músculos adutores, que são os movimentos de aproximação da coxa da linha média. A gente também tem a perna, que é a região entre o joelho e o tornozelo, e os ossos são a tíbia e a fíbula. A tíbia é o osso medial e o principal osso do suporte de peso da perna. A fíbula é o osso lateral, serve principalmente como ponto de fixação muscular e estabiliza o tornozelo, formando o maléolo lateral. A gente também tem a articulação do joelho, qual é? É a articulação da dobradiça, que é o gínglimo, que a gente viu lá no início, entre o fêmur e a tíbia. É estabilizada por ligamentos fortes, notavelmente os ligamentos cruzados, que é anterior e posterior, e os ligamentos colaterais, que é o medial e lateral. Quais são os músculos dessa parte da perna? Compartimento anterior inclui o tibial anterior, que é responsável pela dorsiflexão, levantar a ponta do pé. Compartimento posterior, músculos da panturrilha, como o gastrocnêmio e o sóleo, que são os principais responsáveis pela flexão plantar, apontar o pé para baixo. E compartimento lateral, que são os músculos fibulares peroneasais, que realizam a elevação do pé. Virar a planta para fora. Eu queria mostrar o vídeo aqui pra vocês da parte dos músculos, só que não tá liberado pra mim, eu tenho que pagar no aplicativo. Aí eu trouxe só a parte dos ossos mesmo. Mas vocês vão acompanhando aí. Eu vou ver se eu trago imagens na edição do vídeo, tá? Pra que possa acompanhar a questão dos músculos, do sistema muscular aqui desse vídeo. E por fim, a gente tem pé e tornozelo, que é a estrutura final adaptada para a sustentação de peso e absorção do choque. Quais são os ossos? Os ossos do tarso, que são 7, inclui o talos. É o mesmo sistema aí das mãos, só que são outros ossos, né? Talos, que articula-se com a tíbia, a fíbula no tornozelo, e o calcânio, que é o osso do calcanhar. E também temos os metatarsos, que são 5 ossos longos do corpo do pé. E falanges, que são 14 ossos dos dedos do pé. A articulação do tornozelo, a gente tem o taloclural, que é a articulação entre a tíbia, a fíbula e o talos, e vai permitir os movimentos de dorsiflexão e flexão plantar, que a gente viu anteriormente. Arcos de pé, que é a disposição óssea curvada, arcos longitudinal e transverso, o que é vital para absorver o choque e agir como uma alavanca propulsora na marcha. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer uma edição bem legal para que vocês possam aí conseguir relacionar o texto verbal, que é a minha fala, com o texto não verbal, texto oral, com o texto não verbal, que são as imagens, tá? Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui, informações adicionais, coloquem nos comentários. Não se esqueçam de comentar, compartilhar com todo mundo, ativar o sininho, curtir, se inscrever no canal e fazer todos os comandos. E amanhã a gente tem teoremas de Varignon, que é uma muito de uma força. Vocês vão ver que vocês vão gostar desse conteúdo, uma coisa assim diferente. Eu acho até um potencial muito forte da física, viu? É isso. Um beijo e até segunda-feira. Vamos segundar juntos, assim como a gente tá domingando juntos. Tchau!